Olá, amigos, Marvin Cerqueira aqui. Vamos falar hoje sobre garantismo penal e abolicionismo penal. É muito importante a gente distinguir o que é um abolicionista e o que é um garantista, certo? Porque criam-se mitos sobre o garantismo, criam-se mitos sobre vários temas do direito, né? Mas a questão aqui o garantismo penal, ele não é abolicionista. O garantismo penal, ele é tão somente um meio termo entre o ius puniendi do Estado, o seu dever, poder de punir, em relação ao cidadão, em relação ao réu, em relação à vítima, em relação aos direitos fundamentais, em relação aos bens jurídicos mais relevantes, a depender da situação concreta. O garantista, ele não é contra a pena, ele não é contra a punição, certo? Ele só diz o seguinte: olha, é uma ideia de Ferraioli. Olha, esse indivíduo ele tem que ser punido, ok? Ele cometeu esse crime, ok. Mas vamos fazer esta punição com seu devido processo legal, de forma justa, de forma íntegra, de forma limpa. Apenas isso. Isso aí, na minha visão, é o básico do básico. O básico. Agora, quando a gente vai para o abolicionismo, já é uma ideia muito perigosa. É uma ideia onde você vai abolir o direito penal, como se o direito penal não fosse talvez necessário, como se a pena não fosse necessária. Não, a pena ela é, de certa forma, muito necessária para aplicar ao indivíduo que delinquiu, mas quando ele for cumprir essa pena, que tem que ter um caráter retributivo, porque a vítima também está inclusa no garantismo e ela quer o seu. É direito dela também ver a pessoa que, sei lá, matou a sua mãe ir para a prisão. Não tá errado. Agora, o que vai acontecer na execução penal não pode acontecer de uma forma onde aquele indivíduo vai sair dali graduado no crime, entende? Então você tem que garantir, você tem que criar políticas públicas para aquele cara, para aquele cidadão, para aquele sujeito não entrar como um furtador, um ladrão e sair como um genocida. Sair com, como um chefe de organização criminosa, certo? Isso é uma coisa boa para a sociedade. Quando você pega um delinquente e consegue fazer com que ele não seja mais um delinquente, quem ganha é a sociedade. É menos um para te estuprar, é menos um para te roubar, é menos um para fazer mal à sua família, certo? Agora, quando você parte de uma premissa de abolicionismo penal, ou seja, não vamos fazer, não vão aplicar a pena, não vão aplicar o direito penal, o que vai acontecer? Vingança privada? Então, por exemplo, se alguém me fizer um mal injusto, que vai acontecer? O que eu vou fazer? Eu vou dar tiro na pessoa? Seria provavelmente algo muito caótico, uma sociedade caótica, certo? A ideia do abolicionismo, ela não está conexa com o garantismo, certo? Quando a gente pega para estudar o garantismo, a gente não está falando que, que as pessoas e os cidadãos, o delinquente, não tenham que pagar por eventual erro cometido, por eventual crime em relação a um pacto contratual que devemos ter com a sociedade, com o próximo, ele tem que ser punido. Mas os seus direitos fundamentais, eles têm que ser preservados. Essa é a ideia do garantismo. Não pode alguém ser preso em flagrante e ser espancado dentro de uma delegacia.
certo? Isso aí seria o direito penal subterrâneo, que já falamos disto neste curso. Não pode o Estado agir com ilegalidade, ele tem que ser pautado por regras, tem que ter regras, entendem? Tem que ter postulados, tem que ter princípios. Você não pode dar tudo ao Estado de uma forma que ele faça o que quer, o que queira, o que bem entender. Então, o abolicionismo é uma outra teoria, é uma outra esfera. O abolicionismo, muito provavelmente, pelo menos na sociedade brasileira, caso um dia for aplicado, ou pensando aqui, né, de forma fictícia, aplicando agora, seria um terreno da vingança privada, seria tempos sombrios, né? E o direito penal, você pode encarar o direito penal como um mal necessário. Como um mal necessário, algo que a gente precisa dele, ele precisa existir. Mas se um dia ele não precisar existir, o dia que não tiver mais um advogado criminalista, é porque a nossa sociedade transcendeu. Seria algo muito bom. Porra, a gente está num lugar onde ninguém mais comete crimes, ninguém comete mais delitos, não há mais delinquentes. Veja, a gente teria o direito penal para o quê? Então, o abolicionismo, digamos por passagem, é algo utópico, a não ser que a própria sociedade consiga transcender, certo? Se a própria sociedade conseguir viver bem em seu convívio social ao extremo, levar isto a sério, quando não tiver tanta desigualdade social. Mas isso eu nunca vi acontecer. Eu, por exemplo. Se alguém tem algum exemplo para dar, por favor, se manifeste. Mas enquanto houver toda a problemática dentro da sociedade, o direito penal ele tem que ser acionado para casos graves, certo? Pessoal, é isso mesmo que eu queria falar com vocês. Espero ter ajudado alguém. Se puderem se inscrever no canal, ficarei grato. Se puderem interagir comigo, deixar seu like, só gratidão, tá, galera? Abraço aí para todo mundo e fé na jornada, na caminhada.